Eles são um órgão técnico que tem que decidir se é constitucional ou não é constitucional uma determinada decisão. E eles estão mandando na gente que tem o voto. Eles estão usurpando o poder que emana do povo. Nós estamos sendo humilhados aqui por coisas absurdas, como, por exemplo, a gente convocar um ministro e ele não comparecer. Há um processo contínuo de encolhimento do Congresso Nacional em andamento sob o governo de Lula. Um verdadeiro espetáculo de desrespeito e subjugação. Um exemplo flagrante desse cenário é o tal desdém que ministros de Estado têm demonstrado à Câmara dos Deputados. Um caso notório é o de Ricardo Lewandowski, convocado repetidas vezes e que ignora as convocações da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. As palavras dos deputados ecoam com inquietação, revelando uma realidade preocupante. A confirmação de que quem dita as regras no parlamento brasileiro são os ministros da Suprema Corte. Denúncias angustiantes surgem, apontando que basta uma simples ligação dos verdadeiros detentores do poder para Rodrigo Pacheco e Arthur Lira arquivarem e sufocarem qualquer tentativa da oposição de restaurar o equilíbrio entre os poderes, algo fundamental em toda democracia genuína. Veja as denúncias de deputados que estão sendo humilhados pelo Poder Judiciário em conluio com o Poder Executivo. Elegível. Então, eu acho muito válido que o diretor da Polícia Federal possa vir a este plenário e explicar o motivo desta reunião que até o momento ninguém e absolutamente ninguém sabe qual o teor dela. Obrigado, senhor presidente. Este governo, ou alguns dizem esse desgoverno, eu confirmo, o desgoverno Lula, porque é um governo onde a irresponsabilidade tomou conta, pauta as suas ações na mentira. Um governo que mente o tempo inteiro. Então tivemos lá inúmeras vezes ainda na época do ministro Flávio Dino. Depois com Ricardo Lewandowski. Sempre eles indicando, semana que vem está publicado o novo decreto. Mês que vem publicamos o novo decreto. Emissários do Ministério da Justiça aqui na comissão. Não, fiquem tranquilos, mês que vem, e nós estamos fechando o ano de 2024. Em janeiro agora tem uma previsão, é um termo legal, tem uma previsão de em janeiro, capitão Alden, todos os clubes de tiro têm que ser fechados, aqueles que estejam menos de 1.000 metros. Isso vai atingir 95% dos clubes de tiro. Delegado Caveira, Sargento Faur, Éder Mauro, Bilinski, 95% dos clubes de tiro em janeiro agora. Nós temos fim de novembro. Daqui um mês. Daqui 2 meses, então. Em 60 dias, todos os clubes de tiro terão que ser fechados por um absurdo, um ato abusivo, arbitrário, porque a lei federal que trata disso não manda assim. Um decreto administrativo não tem poder de revogar uma lei. E a Comissão de Segurança Pública tem agido. Agora, temos aí uma dúzia de convocações desse ministro da Justiça, eu chamo ele de ministro bajulador da Justiça, ele vai ter que vir aqui, responder às perguntas dos deputados federais. Vejo que agora estão convocando, ou melhor, convidando o diretor-geral da PF, e o regimento da Câmara diz que apenas ministros de Estado podem ser convocados, ele vai vir se quiser. O Parlamento brasileiro, que tem a função de fiscalizar o Poder Executivo, quando quer explicações de um diretor-geral da Polícia Federal, não vai ter essas informações, porque ele não vai vir. Aliás, senhores deputados, aqui já convido, estou apresentando hoje ainda uma proposta de emenda à Constituição. Proposta de emenda à Constituição, estou botando agora já nos grupos, colhendo assinaturas para que todo e qualquer ministro, secretário, diretor ou coordenador de algum estamento público federal possa ser convocado pela Câmara dos Deputados. Para poder convocar, por exemplo, diretor-geral da PF, diretores do Banco Central, diretor-geral da PRF e assim por diante. E acabar com esse teatro de que a Câmara dos Deputados faz fiscalização. Fiscaliza coisa nenhuma. Isso é um teatro vergonhoso e covarde que se pratica aqui no Congresso, dizer que os parlamentares são fiscais. Para nós
fiscalizarmos minimamente, temos que recorrer ao Tribunal de Contas da União, como fizemos agora na questão do Janja Palusa. Porque a Câmara dos Deputados não tem poder, está na Constituição, não tem poder fiscalizatório nenhuma, a não ser retórica. Temos que sempre recorrer ou à PGR, na boa vontade do Ministério Público, recorrer ao TCU, na boa vontade do TCU, e o TCU tem sido bastante técnico, parabéns, aliás, ao Tribunal de Contas da União, tem sido bastante técnico e atendido às nossas representações, como é o caso do Pé de Meia, como é o caso agora do Janja Palusa. Então, já convido aqui para fazerem assinatura, precisamos de 171 assinaturas para que essa PEC possa começar a correr aqui e que todos os diretores, secretários, ministros, obviamente, coordenadores que ocupem cargos de direção no governo federal possam ser convocados. E aí nós não vamos ficar nessa situação aí de convidar o diretor-geral da PF, ele não vai vir. Presidente, eu acho que essas questões estão sendo colocadas, vem no bojo de um processo que nós estamos sofrendo, progressivo, de apequenamento do Congresso Nacional. O poder maior que existe nesse país é o Congresso Nacional, é a Câmara dos Deputados. É o maior poder, não, os poderes são iguais, o maior poder é o poder que vem do povo, é o primeiro artigo da Constituição. Todo poder emana do povo e será exercido pelos seus representantes eleitos. Somos nós. Aqui está a sociedade brasileira representada. Nenhum voto aqui se perde. Não é uma eleição majoritária, onde quem perdeu, metade dos votos não valem. Aqui todos os votos valem, porque se eu voto num deputado, se um cidadão vota no deputado e o deputado dele não se elege, vale o voto dele para a legenda. Ele acaba elegendo alguém. Toda a Câmara dos Deputados é o maior poder que existe nesse país. É o mais representativo. Como o povo não pode se reunir 200 milhões de brasileiros toda semana, ele delega pela Constituição, está lá, todo o poder emana do povo. Seu nome será exercido. Nós estamos sendo alvo, nós estamos sendo vítimas do processo de desmoralização. Não é nosso, é do povo que votou em nós. É o povo que está sendo desmoralizado quando o Supremo legisla sobre drogas, quando o Supremo quer legislar agora sobre censura. Isso não está na Constituição, isso não é papel do Supremo. O Supremo quer discutir. O ministro Dino está querendo discutir o orçamento, como é que o orçamento vai ser conduzido. Isso é tarefa do Congresso. O poder legislativo no mundo, o parlamento foi criado para discutir orçamento e fiscalizar. A fiscalização é chamar o ministro aqui e ele vir. Se o ministro não vem, está desmoralizada a fiscalização. Nós estamos fiscalizando o quê? Se o ministro se mete, como é que vai ser o orçamento? A palavra do ministro que não teve um voto para ser ministro. Não teve um voto. O povo não votou neles. Eles são um órgão técnico que tem que decidir se é constitucional ou não é constitucional uma determinada decisão. E eles estão mandando na gente que tem o voto. Eles estão usurpando o poder que emana do povo. E nós temos que ter consciência disso, porque isso vai exigir de nós uma decisão maior logo ali adiante. Nós vamos ter que nos posicionar de maneira enfática nessa questão. Então eu queria deixar esse registro aqui. Obrigado, presidente. Eu concordo em gênero, número, grau, 1000% com o ministro. Nós estamos sendo humilhados aqui por coisas absurdas, como, por exemplo, a gente convocar um ministro e ele não comparecer. Mas qual é o grande motivo disso? Nós não temos presidentes dessas casas. Nós não temos presidente da Câmara dos Deputados. Nós não temos presidente do Senado Federal. Tem a CPI do abuso de autoridade com todas as assinaturas de deputados. Até hoje não foi instaurada a CPI do abuso de autoridade pelo presidente Arthur Lira. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sequer pauta o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, ou de um ministro do STF. Então nós não temos presidentes. E o que me indigna, e eu já vou antecipar aqui, em quem vou votar, desculpa, eu não significo
nada dentro da Câmara dos Deputados, sou apenas um deputado de primeiro mandato, mas eu só vou votar para presidente da Câmara aquele que for homem de vir à tribuna da Câmara dos Deputados e dizer que vai se comprometer a lutar pelas prerrogativas dos deputados, o respeito ao artigo 53 da Constituição Federal, a anistia do 8 de janeiro, porque senão a gente não vende nosso voto, a gente faz uma oposição aqui firme e honesta contra esse descondenado Lula. Nós não aceitamos emenda parlamentar, nós não aceitamos cargos federais, fazemos uma oposição limpa e honesta. Agora, para presidente da Câmara, nós vamos vender nosso voto por cargos na mesa, em comissões? É isso mesmo que nós vamos fazer? Eu fui treinado para isso, eu prefiro morrer lutando do que me entregar. Então, a culpa disso tudo que nós temos vivendo hoje aqui, de um parlamento fraco, é por culpa que nós não temos presidentes dessa casa. Os ministros do STF estão se lixando para a gente, porque sabe que numa ligação para o presidente Arthur Lira, uma ligação para o Rodrigo Pacheco, acabou. Então, é assim, eu sinceramente, eu irei votar num cara que chegar lá em cima, no plenário, e falar assim, eu vou defender o parlamento. Eu vou defender as prerrogativas dos deputados. Eu vou defender o artigo 53. Eu vou pautar a anistia do 8 de janeiro. O que adianta, para terminar, presidente? Nós temos a presidência da CCJ, porque foi votado no Arthur Lira. O cara chega, tira o projeto da anistia e fica por isso mesmo. Então, o que adiantou a presidência da CCJ? O que adiantou a presidência da Comissão de Segurança se a gente convoca o ministro e fica por isso mesmo? A todos nós aí. Obrigado, presidente. Deputado Aloysio Mendes. Presidente, eu queria fazer duas colocações muito rápidas aí. Primeiro, parabenizar o deputado Biratan Sanderson por essa proposta de incluir na Constituição a possibilidade da comissão convocar membros do Executivo de qualquer estatura. Como é que pode se convocar um ministro de Estado e não pode se convocar um diretor de autarquia? Isso é inconcebível. Acho que a gente precisa alterar rapidamente esse dispositivo da Constituição. Segundo, eu vi Vossa Excelência citar que nós temos 17 convocações do ministro da Justiça já aprovadas, não é isso? E até agora ele não compareceu a essa comissão. O que eu queria sugerir, presidente, porque nós já temos um exemplo. Nós já marcou a data da vinda? Está marcado para o dia 26. Mas eu gostaria de fazer uma sugestão. Nós vamos entrar com um expediente de crime de responsabilidade. Eu gostaria de fazer aqui uma sugestão a essa comissão, dado o caso que nós já estivemos aqui nessa comissão, o ministro convocado que não compareceu e não houve nenhum tipo de penalidade, e está claro na Constituição que isso é crime de responsabilidade, que essa comissão forme um grupo para procurar o provável próximo presidente dessa casa, que é o deputado Hugo Mota, e faça dele, que ele assuma um compromisso com essa comissão, não com essa comissão, mas com essa casa e com as outras comissões, que a partir do ano que vem, ministro convocado a uma comissão que não comparecer, que a Procuradoria da Casa irá entrar com uma ação de crime de responsabilidade, porque senão perde a razão de estarmos aqui discutindo, legislando e sermos eleitos. Então eu sugiro a Vossa Excelência, podemos fazer essa proposta de uma comissão e ao deputado Hugo Mota e fazer dele essa colocação, um compromisso firmado pelo próximo presidente da Casa, que ministro que não comparecer será instado pela Procuradoria da Câmara por crime de responsabilidade. O Congresso, palco de humilhações perpetradas pelo Poder Judiciário juntamente com o Executivo, testemunha a construção de narrativas sinistras para amedrontar e silenciar os parlamentares que se opõem ao governo de Lula. Um verdadeiro golpe se desenrola diante de nossos olhos, à luz do dia, embora muitos prefiram tapar os olhos diante da evidência que está diante de todos.